E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, mas por alguma situação, de repente, o seu queijo vegetal pode não ter ficado com um sabor tão agradável assim. Ou seja, você pode ter feito um queijo vegetal e não ter gostado do sabor. E isso é completamente normal. Tá? Na verdade, é das coisas mais fáceis de acontecer. Você reproduzir uma receita e de repente, a hora que você vai provar, o sabor fica mais ou menos ali, né? Então, aqui eu vou querer dizer por que isso pode acontecer e como você pode resolver isso daí. Porque a questão do sabor, primeiro, é preciso entender como é que esse sabor ele acaba por se formar num queijo vegetal. Então tem algumas considerações para fazer, porque o queijo vegetal, ele não assim, diferentemente de um queijo de origem animal, não é um ingrediente só que vai ser fermentado e vai se transformar, né, num queijo, mas a gente utiliza de vários ingredientes, tá? Dificilmente é um ingrediente só. Então, são vários ingredientes que estão chegando para compor o queijo vegetal. Maravilha até aí. Então, quando a gente fala de sabor do queijo vegetal, o que a gente vai esperar ali? A gente vai esperar toda essa confluência de sabores dos ingredientes que vão se unir e aí sim a gente tem o sabor do queijo vegetal feito. Esse aqui é o que está por trás da coisa. Portanto, quando a gente fala de sabor de queijo vegetal, precisamos então, primeiro, a gente olhar para a receita e ver todos os ingredientes que estão ali. Né? Porque, claro, eles podem ser divididos em ingredientes de base, ingredientes de textura, ingredientes de sabor. Muito bem. Porém, os ingredientes da base, eles podem também afetar o sabor. Assim como os ingredientes que vão dar a textura ou vão dar uma certa estrutura para o queijo vegetal, eles também podem contribuir com o sabor. Por exemplo, você já deve ter visto em algum queijo vegetal polvilho ou fécula de mandioca para dar uma certa elasticidade, né? E aí o que acontece? Às vezes, se a gente pensa que, então eu vou colocar, sei lá, 5 colheres de sopa de tapioca, ou de polvilho, ou de fécula de mandioca, tudo a mesma coisa. Mas eu vou colocar 5 colheres de sopa, vamos ver o que vai acontecer. Talvez vai esticar mais, né? Às vezes você pode sentir aquele gosto da própria tapioca. E tem um segundo ponto ainda para a gente levar em consideração que se vamos supor que estamos falando de um queijo vegetal que vai ter alguma carga de amido ou algum geleificante, ele precisa ir para o fogo. Tá? Então, o sabor que você vai sentir naquela massa pré-preparada vai ser diferente do resultado final, porque vai ter a temperatura envolvida, vai ter a ação do fogo ali, e o fogo ele transforma. Esse é que é o ponto. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Por quê? Para que na hora de a gente compor essa base, a gente experimentar. Isso é que é o interessante, sempre estar experimentando em todas as fases do processo, você experimentar. E isso, é claro, não é a primeira vez que tudo vai ficar iluminado na sua cabeça. É todo um processo, na verdade. De tanto você ir fazendo, você vai começar a perceber essa sutileza. Bom, portanto, falar aqui de dois principais pontos que a gente pode ter de atenção em relação aos ingredientes para, no fim das contas, o queijo vegetal não ter um sabor tão agradável assim, e sabendo disso, a gente pode contornar. Tá? Obviamente isso diz respeito aos ingredientes, e agora eu foco um pouco mais nos ingredientes e sabor. Então, o primeiro ponto que pode estar acontecendo, ou o primeiro erro que talvez, né, esteja sendo cometido, é justamente o ingrediente de sabor que está sendo utilizado. Né? Mas eu estou seguindo exatamente a receita. Pois é, às vezes a receita ela traz alguns ingredientes e pode ser que tenha um ali que você não goste muito. Ou que a hora que ele entra naquele conjunto, ele acaba desviando um pouco o paladar e não vai te agradar. Né? Então isso daí é só a experiência que vai dizer. É você fazer uma vez e perceber.
né? Se aquele sabor está um pouco mais acentuado, né? Mas é interessante você perceber esse sabor e ver, tentar identificar da onde que ele vem. Por que você não gostou disso daí? Um outro exemplo é em relação ao ingrediente, né? O ingrediente que você está utilizando para dar sabor, é ele ter versões diferentes. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Isso daqui é um miso, né? Ó, tá aqui, ó, shiromiso. Olha só a cor dele, tá vendo? O aroma é bem peculiar, bem forte. Mas isso daqui também é miso. Olha só a diferença que a gente tem na cor, tá? Esse daqui ele é bem mais tranquilo no aroma. Esse aqui já é bem mais forte, né? Ele já tem uma carga caramelada, um pouco mais intensa, né? Então o processo de produção é diferente desses dois miso. E se na receita está falando miso, e aí, qual que você vai usar? Né? Ah, é uma colher de sopa de miso. Vai ser desse ou desse? Se você colocar uma colher de sopa desse miso aqui, pelo amor de Deus, vai estourar o sabor de miso no queijo vegetal, né? Esse daqui é fantástico de usar. Eu, inclusive, sempre que eu vou colocar num queijo vegetal, claro que depende do tipo, né? Mas a maioria das vezes eu uso esse daqui. Esse daqui eu acabo usando, só que uma quantidade bem menor, quando eu vou colocar, justamente por ele ser bem mais potente. Então, começa a perceber, né? As diferenças que podem ter para um mesmo ingrediente. Uma colher de sopa de miso pode fazer uma diferença enorme no resultado final se você usa um ou outro, tá? E depois, um segundo ponto é a questão da quantidade dos ingredientes de sabor que estão sendo utilizados, tá? Justamente por conta dos ingredientes terem potência diferente, ou até uma marca diferente ter potência diferente, pode ter um erro ali. Mas, veja só, não é assim, a culpa é da receita então, a culpa é de quem escreveu a receita. Então, é como eu falei no começo desse vídeo, é uma coisa normal de acontecer. Tá? A gente já vai reproduzir a primeira vez uma receita sabendo disso, que pode acontecer isso daí. Isso é uma questão de você ter as expectativas já alinhadas com o próprio processo, né? Não ache que, eu peguei a receita daquela pessoa, então vai ser maravilhosa, não vai ter erro, tá? Pode ser que tenha, justamente porque os ingredientes são diferentes. Tá? Então, qual é a dica que eu deixo para você nesse vídeo aqui, quando você for utilizar ou fazer uma receita, em relação à quantidade dos ingredientes? Num primeiro momento, é possível você seguir. Com o tempo, você vai perceber que tem alguns ingredientes que você pode colocar um pouquinho menos, experimentar e ver se coloca um pouco mais, né? O sal, por exemplo, o próprio miso, levedura nutricional, são ingredientes que você pode, porque é melhor errar para baixo do que errar para cima. Se ultrapassou o sabor, aí não tem como tirar. Mas se você tá faltando, acha que está faltando sabor, aí você coloca um pouquinho mais, né? Esse é o primeiro passo, a primeira dica. A segunda é, depois de pronto, experimentar aquilo lá, identificar o ponto que você não gostou para refazer essa receita, acertando depois para o seu paladar.